E a busca por centroavante no Vasco da Gama continua, e o Vasco tem interesse na contratação do atacante David Washington, que joga atualmente no Chelsea da Inglaterra. O jogador, inclusive, foi criado pelo Santos aqui do futebol brasileiro. Você, torcedor vascaíno, aprova a contratação de David Washington no Vascão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E agora é oficial, fim da novela de Ryan, Vasco da Gama e Bournemouth da Inglaterra. O Vasco acertou todos os detalhes com o clube inglês e acertou a venda do atacante vascaíno em definitivo. E o Vasco da Gama acertou a transferência do lateral direito cria da base Paulinho ao Fortaleza. O jogador não vinha recebendo tantas oportunidades com o treinador Fernando Diniz e optou de jogar no clube do Nordeste. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos próximos a chegar à marca de 31 mil inscritos, então ajuda a gente, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre o mercado da bola do Vascão para 2026, até porque tem novidades. Após essa saída do Ryan ser confirmada, o Vasco está em busca de um outro centroavante. O Vasco contratou o Brenner, mas na minha visão o Brenner não chega hoje no Vasco para ser titular. Acho que o Vasco tem que contratar mais um centroavante de peso, para chegar realmente, vestir a camisa e jogar. Enfim, segundo informações do Palco do Esporte, é o seguinte: o Vasco da Gama demonstrou interesse em contratar o atacante David Washington, que atualmente joga no Chelsea da Inglaterra. David Washington foi criado na Vila Belmiro, é um jogador cria do Santos, que jogou muita bola por lá, inclusive. Foi vendido para o Chelsea, não recebeu tantas oportunidades no time principal, enfim, tá por lá hoje. Então tá aqui, segundo informações aqui do Papo na Colina, é o seguinte: o Vasco estuda investida em David Washington para a vaga de Verratti. A saída confirmada de Pablo Verratti para o Cerro Porteño obrigou o Vasco da Gama a recalcular sua rota no mercado da bola. Sem sua principal referência de área e liderança técnica, a diretoria cruzmaltina decidiu ousar e mirar em promessas que atuam na elite do futebol mundial. O nome que ganhou força nos bastidores de São Januário é David Washington, jovem atacante revelado pelo Santos e que atualmente pertence ao elenco do Chelsea da Inglaterra. O clube carioca monitora a situação do atleta, entendendo que ele possui o DNA ofensivo necessário para o novo ciclo que se inicia em 2026. A estratégia do Vasco é a mudança de perfil tático. O interesse em David Washington sinaliza uma mudança drástica na filosofia de jogo do Vasco da Gama. Enquanto o Verratti era um centroavante de imposição física, pivô e jogo aéreo, o alvo do Chelsea oferece exatamente o oposto, né, que é mobilidade, drible e participação na construção das jogadas. Essa alteração, inclusive, ela atende o pedido do treinador Fernando Diniz, que prefere essa característica de jogador mais móvel, que se movimenta mais, né? No entanto, tirar uma joia da Premier League é uma tarefa de alta complexidade financeira. É algo muito difícil, né? E é um negócio tratado como delicado nos bastidores, visto que o Chelsea fez um investimento massivo, né, na contratação do atleta recentemente. O Vasco estuda esses modelos de negócio para poder fazer uma proposta ali para o David Washington, beleza? O que você acha aí sobre esse jogador que atualmente joga no Chelsea? E aí tem alguns dados, inclusive, sobre o David Washington, que na temporada de 2025, pessoal, ali em janeiro, né? Na verdade, isso aqui foi temporada 2024, se eu não me engano. O David Washington, ele foi emprestado ao Santos, né? Emprestado ao Santos pela categoria de base dele no Chelsea. Ele jogou 30 jogos, fez 19 gols e 8 assistências, tá? Então, números muito bons antes dele ser emprestado pro Santos. Quando ele veio pro Santos, ele não jogou bola. É um jogador que não me agrada muito, tá? Não me agrada muito, de verdade mesmo. Dando a minha opinião pra você aqui, não me agrada muito o Vasco contratar o David Washington. Teve uma passagem recente no Santos de novo, ele foi emprestado do Chelsea ao Santos e não jogou nada, né? Foi muito mal. Tá aqui, ó, David Washington, jogador de 20 anos de idade, ele é muito novo, tem muito potencial para crescer ainda na carreira, tem 1,87 de altura e joga como centroavante. É um jogador que é agenciado pelo Bertolucci, né? Bertolucci aí que é empresário do Fernando Diniz, do Brenner e diversos outros jogadores do Vasco que estão no elenco.
Tá aqui, ele tem contrato com o Chelsea até o dia 30/6/2030, então ainda tem muito tempo de contrato, né, com o clube inglês. Valor de mercado dele atualmente de 4 milhões de euros. É um valor relativamente alto, mas não acho que o Vasco vai fazer uma proposta para comprar o jogador. É um jogador, pessoal, que joga como centroavante, tá? A sua principal posição é centroavante. Joga também pela ponta esquerda, também como meio ofensivo, mas onde ele prefere jogar é ali mesmo como centroavante. Não tá carregando aqui as equipes onde ele passou, mas ele jogou no Santos e também no Chelsea. Vou beber aqui uma água. E aí tá aqui, ó, temporada atual. Vamos dar uma olhada na temporada dele no Chelsea. 7 jogos, 0 gols e 8 assistências. 0 assistências, né? Vamos lá, 7 jogos, 0 gols e 0 assistências. 479 minutos jogados. É que eu falei pra vocês. Ele quase não tá jogando lá pelo Chelsea, né? Vem jogando muito pouco. Temporada passada, a gente pode dar uma olhada, 24 e 25. Ele fez 32 jogos, 9 gols e 2 assistências. Aqui melhorou um pouco, né? Lembrando que ele tava jogando no Chelsea B, no Chelsea da base, se eu não me engano. E aí ele tava fazendo esses gols, ó. Fez 5 jogos na Premier League 2, 4 gols e 1 assistência. Premier League Cup, 4 jogos, 4 gols, 0 assistência. Enfim, é um jogador que pode pintar no Vasco da Gama. Ele no Santos, que ele foi emprestado ano passado, ele jogou 17 jogos e fez 1 gol somente. Então, cara, não foi bem a última passagem dele no Santos, ele não agradou muito. Não me agrada muito também o Vasco contratar o David Washington, não. Quero saber a sua opinião. É um jogador jovem, que tem aí margem pra crescer, né, no futebol. Vindo pro Vasco, ele pode se potencializar com o Fernando Diniz, como o Rayan também foi. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, mas fato é que David Washington aí, o Vasco tá estudando uma investida no jogador. Vamos às notas de David Washington? Vamos lá. Tá aqui na tela pra vocês, pessoal, as notas de David Washington na sua passagem ali pelo Chelsea nesse ano de 2025. Ele fez uma nota 7 no início do ano, 6.3, 6.9, 6.7, 6.7, aí seguiu ali 6.7, 6.5 e 6.5. Então quer dizer, o nível dele vem caindo bastante, né? Não me agrada muito não. O nome do David Washington não é um nome que me agrada muito não. De verdade mesmo, dando a minha opinião pra vocês. Não é um nome que me agrada de verdade, tá? Quero saber a sua opinião, o que você acha? Te agrada ou não o nome de David Washington, jogador que pode pintar no Vascão pra essa temporada de 2026? Na minha opinião, não me agrada. Quero saber a sua. Deixa aqui nos comentários. Bom, pessoal, infelizmente, né, acabou a novela, e a novela é triste pro lado do Vasco, entre aspas, até porque o Vasco vai ganhar uma quantia financeira muito alta, muito dinheiro com a venda do Rayan, mas afinal a gente vai perder o nosso atacante, o nosso artilheiro, né? Tá lá. Segundo informações do ESPN, do Bruno Andrade, fim da novela. Vasco e Bournemouth da Inglaterra resolvem pendências e acertam transferência de Rayan. O negócio foi fechado por 35 milhões de euros, 221 milhões de reais, sendo 28 milhões,5 que dá de euros, né, convertendo a 180 milhões de reais fixos, mais 6,5 milhões de euros, que é 41 milhões de reais em bônus por metas. Então quer dizer, 180 milhões são fixos, vão chegar no cofre, e à vista inclusive, tá? Esse dinheiro vai chegar no Vasco. 41 milhões vai ser por metas. Então quer dizer, se o Rayan, não sei as metas, né? Não tem aqui falando quais são as metas. Mas fato é, se o Rayan bater as metas no Bournemouth, né? O Bournemouth vai ter que ali dar uma quantia de 41 milhões de reais pro Vasco, né? Lembrando que o Vasco, inclusive, vai ficar com 10% da futura venda, eu acho, né? Pela que a galera fala, 10% dessa próxima venda. Então quer dizer, se o Bournemouth vende o Rayan por uns 400 milhões de euros, 400 milhões de reais, perdão, o Vasco vai ganhar ali, cara, muito dinheiro, né? 10% dessa venda o Vasco vai ganhar muito dinheiro. Então é isso. Vamos aguardar para ver se vai ter mais atualizações, mais informações sobre esses dados dessa negociação, até porque tá muito cedo ainda, né? Mas fato é que o Rayan tá indo realmente pro Bournemouth da Inglaterra. Inicialmente o acordo era por 28 milhões, né, de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus por metros, tá? Então é isso. Acabou aí. O que você acha sobre essa venda do Rayan? Você achou uma venda ruim? Uma venda boa? Comenta aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é super importante, beleza? Bom, mudando de assunto, pessoal, falando também sobre saída, o Vasco vendeu, tá? E caminhou a saída do lateral direito Paulinho.
Paulinho, jogador da base, a galera falava que ele se destacava bastante ali na base do Vasco e tudo mais. Subiu pro profissional, jogou alguns jogos no Campeonato Carioca do ano passado, se eu não me engano. Não recebeu muitas oportunidades com o Fernando Diniz, né? E hoje é banco do Vasco, o cara fica lá no banco o tempo inteiro. Então quer dizer, o Vasco encaminhou a saída do lateral direito Paulinho pro Fortaleza. A transferência do jogador, inclusive, é em definitivo, tá? E foi gratuita. O Vasco vai ficar com o percentual do jogador em transferências futuras. Então quer dizer, o Vasco vendeu o jogador ali por 50%, né? Lembrando, a informação é 50% do Vasco e 50% do Fortaleza. Então quer dizer, Paulinho jogou muita bola no Fortaleza e Fortaleza vendeu o jogador por 40 milhões de reais. O Vasco vai ficar com 20 milhões e Fortaleza 20 milhões também, entendeu? Então é isso. Informação importante aí do Vene Casagrande, tá? Jornalista lá do SBT que trouxe a informação pra gente sobre o lateral direito, Paulinho. Cara, é mais um jogador da base do Vasco que o Vasco tá doando praticamente, né? Teve um jogador que o Vasco vendeu por um preço muito barato ao São Paulo na base, né? Inclusive jogou no São Paulo ontem na final contra o Cruzeiro da Copinha. Enfim, o Vasco tá praticamente doando alguns jogadores, né? Não tô meio que entendendo esse fato não. Mas fato é que o Paulinho, pro Paulinho se desenvolver no Vasco não seria seu lugar. O ideal era o Vasco emprestar o jogador, Fortaleza e tudo mais. Mas enfim, não aconteceu. O Vasco vendeu, vamos dizer, 50% do jogador. Beleza? E aí tá aqui, pessoal, o novo reforço do Vasco, Inestrosa, né? Chegou ao Rio de Janeiro, falou aí dessas primeiras palavras como jogador do Vasco. E ele elogiou bastante o treinador Fernando Diniz, falou que o treinador, inclusive, foi muito importante para a chegada dele no Vasco. Vamos lá, dar o play aqui no vídeo. Primeiramente estou muito feliz de chegar aqui nessa hermosa cidade, né? Também estou muito feliz também de poder vestir essa hermosa camisa, como é a camisa do Vasco. E, bom, eu acho que tudo começou com o amigo meu, Johan Rojas. Ele mandou uma mensagem para mim bem cedo que o professor queria falar comigo. Aí eu dei o número dele para o professor, aí ele ligou para mim. Nossa, isso para mim foi muito bom, porque eu já tive várias conversas já com vários times e nenhum time ainda tinha falado comigo, o professor, né, para falar para mim como que ia ser tipo o processo, o que era que ele queria fazer comigo e tudo isso. E o Diniz falou para mim, assim, cara, eu fiquei muito confiante, porque para mim é muito importante, sabe? Do que o técnico falei para você, aquele que ele vê para melhorar em você, ou aquilo que você vai aportar no time, né? Então eu fiquei muito feliz por isso, e eu acho que isso foi também o detonante para eu decidir vir para cá. Então tá aí, Inestrosa, o novo jogador do Vasco da Gama, o colombiano, né, vai assinar contrato com o Vasco por 4 anos. Então é importante também, é muito tempo de contrato e eu espero que dê certo. É um jogador que tem muito potencial, fez uma baita Libertadores pelo Atlético Nacional da Colômbia, chega ao Vasco para disputar Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Vai ter alguns companheiros, né, no Vasco da Gama, como o Andrés Gomes, o Carlos Cuesta, o próprio Johan Rojas. Então quer dizer, o Vasco está com 4 colombianos atualmente. 4 colombianos que podem ser importantes. 2 já são, né? Que é o Cuesta e o Andrés Gomes. Mas o Johan Rojas chegou agora e o Inestrosa também tá chegando agora, podem ser importantes pro Vasco. E aí tá aqui, segundo informações do News Colina, pessoal, o Marino Inestrosa, ele deve receber um salário mensal de aproximadamente 500 mil reais no Vasco, tá? Segundo informações que circulam na imprensa argentina. Então o Vasco vai pagar ali 500 mil reais, um valor baixo relativamente, para um jogador que foi muito importante na Libertadores ano passado, né? Baixo não, né? A galera vai falar assim, pô, João, 500 mil é muito pouco? Não, claro que não. Eu não vou, capaz de não ganhar 500 mil na minha vida inteira. Mas pro futebol, ali pro mundo do futebol, 500 mil é um valor relativamente baixo, não é um valor tão alto, né? Então, importante a gente saber aí sobre essa informação de Inestrosa, novo reforço do Vascão. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Muita gente assiste nosso vídeo e não clica no botão do like. Pô, deixa seu like aí, é super importante. Ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, essa moral de todos vocês.
Então deixa o like, se inscreve, hype o nosso vídeo, é super importante. Aqui tem o nosso Mercado Shop também, com vários produtos do Vasco, camisa do Vasco, tênis da Nike, né, que patrocina o Vasco, camisa do Vasco, casaco do Vasco, chuteira do Vasco, bola do Vasco, toalha do Vasco, pô, tem um monte de coisa. Caso você queira comprar aí, ó, o link tá aqui, só você clicar aqui no Mercado Shop, você vai ver aí os produtos que vai estar passando aí durante o vídeo. E é isso. Tamo junto? Abraço a todos, saudações vascaínas. Daqui a pouco tem outro vídeo pra vocês às 13h30, trazendo mais novidades sobre o nosso Vascão. Tamo junto, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão!